já ligar para fazer a gravação, né? Senão depois eu mesmo me esqueço. E vocês estão vendo ele inteiro ou vocês estão vendo com a margem? Ainda A não tá gente inteiro. Agora tá tá? com aquela. Não, Ainda não tá? não, a gente consegue ver as folhas laterais ali, aquela aba. Para mim tá parecendo como se tivesse. Tenta recompartilhar, prof. Não é só se eu Acho sair. melhor. É só... ele tá aqui do outro lado. Tá. É que eu tenho duas telas aqui, aí ele tá. Vamos ver de novo. Vamos tentar. Isso, 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 isso. E agora tá tranquilo? Para mim aparece a câmera com a tua imagem e do lado a apresentação. É com tela inteira. A Não, apresentação. Não? para mim não. Hum, Aparece É, o só tá PowerPoint inteiro, assim. a tela inteira do PowerPoint. Tu tava vendo com a tela inteira? É, dava de ver assim que tu tá com não no modo apresentação, e sim o arquivo aberto com aquelas abas do lado, sabe? Com as próximas páginas. Exatamente. É. Uhum. Engraçado. Deixa eu passar ele para outro lado. Vou passar ele para a tela lateral. Mas mesmo quando eu faço isso, ele aparece aí. Vamos ver agora. Acho que agora foi. Agora foi, né? Foi. Uhum. Tá aparecendo a capa aí para vocês agora? Uhum. Sim. Então, tá. Então, gente, vamos dar início, né? Espero qualquer problema de áudio ou de visualização, por favor, né? Comente em áudio, porque aí a gente está aqui concentrada na mensagem, ali às vezes até sobe, mas a gente não para ler. Primeiramente, quero agradecer o interesse de todo mundo que está aqui conosco, os que vão, né, posteriormente também assistir esse nosso primeiro encontro e dizer, né, para quem também pela primeira vez está nos acompanhando, que esse seminário de formação continuada, ele já tem vários anos, né? O primeiro deles aconteceu em 2020, então a gente está aí completando 6 anos. Desses seminários que a gente passou por pandemia e tudo mais, nós tivemos já alguns resultados bem positivos, e o último deles foi a publicação, que está agora indo para a prensa, né, para a gráfica, do livro Perspectivas, peraí, Educação Estética em Perspectiva, que foi um seminário do ano passado, o primeiro semestre, em que a professora Miriam Lemonchoat, da Universidade de Montreal, junto com a Letícia, também organizou esse seminário, que foi dirigido por ela, e que a gente, a partir desse seminário, né, abriu para a contribuição de textos, e esses textos foram revisados, discutidos pelo grupo, e se constituíram no corpo desse livro. Então, esse livro tem duas partes. A primeira parte, ele é o texto, né, da Miriam, que ela desenvolveu ao longo do seminário, é um texto extenso, com quase 50 páginas. E a segunda parte são contribuições de alguns participantes que, né, foram passando pelas etapas de discussão e chegaram à conclusão do texto. Então, tem texto meu, da Letícia, de algumas professoras do Maranhão, e de algumas professoras de Goiás. Agora eu não me preparei assim, não estou com muito livro aqui aberto, mas depois eu posso até compartilhar com vocês.
os outros temas, né? Mas o central é essa educação estética, uma perspectiva tratada pela educação. E o ano passado, no segundo semestre, a gente fez também um seminário de formação continuada, já coordenado por mim, né, pelos estudantes que estão desenvolvendo as suas pesquisas no Lab Mais, e esse semestre a gente começa hoje, dia 10 de abril, o seminário de formação continuada 2026. E foi resultante da própria discussão no Lab Mais dos doutorandos e dos próprios alunos de iniciação científica, que a gente pensou a pertinência de propor o seminário desse semestre sobre a própria pesquisa acadêmica, né? Pensando nos caminhos, nos desafios, nos encontros que a pesquisa acadêmica exige de nós. Então, dentro dessa proposta, o nosso seminário, que sempre tem um viés, né, bem aberto, bem colocado na construção dessa troca que se faz entre todos que participam, também nesse semestre tem como objetivo dialogar sobre os processos de pesquisa que todos nós aqui envolvidos, né, em algum nível, de alguma maneira, também temos, e pensar como é que as metodologias, os desafios são adotados, enfrentados e levados adiante até o cabo, né? Até um resultado final desse projeto, que pode ser um relatório final, como é o caso da pesquisa que eu faço, né? Que não tem efetivamente um documento final, né? A ser apresentado, mas que se traduz em artigos, se traduz em livros, se traduz em vários tipos de documentos acadêmicos, ou, né, que chega a um resultado de uma tese, o resultado de uma dissertação, e também, né, de artigos e comunicações em eventos por aí afora. Então, dentro dessa ideia, a gente abre esse seminário, né, reforçando dentro dessa proposta do diálogo. Inclusive, como já foi dito alguns minutos atrás, as referências não são referências densas dentro dessa discussão, nem são tão atualizadas quanto poderiam ser, em alguns casos, em outros são bem mais atualizadas, exatamente porque a gente tem uma intenção de atender a demanda de pesquisadores iniciantes, que estão agora fazendo seu TCC ou na iniciação científica, e que também possam se sentir acolhidos por essa proposta de seminário. Sem, claro, né, menosprezar, muito pelo contrário, valorizando super as possibilidades do diálogo que a gente vai realizar juntos, e com isso, né, a experiência de cada um vai adensando, vai dando a profundidade, vai dando, né, a cor total aí dessa grande palheta que a gente vai organizar ao longo desses encontros. Então, a gente sempre tem um propósito de organizar de forma o máximo democrática possível, né? Que as pessoas possam, dependendo dos seus horários de trabalho e de demandas de disciplina, participar. Então, a gente tem essas atividades assíncronas e síncronas. A síncrona também contempla quem pode vir aqui na sexta-feira, nesse encontro pelo Zoom, porque a leitura anterior desse encontro é o que dá a densidade, né? E também a possibilidade de assistir esse encontro gravado pelo canal do YouTube. Então, quem não está aqui conosco hoje, ou quem não estará nas sextas-feiras à noite, poderá assistir pelo canal do YouTube e lá também registrar sua presença. E a atividade síncrona vai ser nesses 6 encontros, hoje é o primeiro, né? Temos mais 5 pela frente, até dia 3 de julho. E nesses encontros a gente vai fazer esse debate dos textos, não com o intuito, né, de traduzi-los em alguma forma de explicação mais simples, mas de, a partir deles, trazer discussões que nos interessam e que se enriquecem, né, pela troca que a gente vai fazer aqui entre nós. Para que a gente possa, né, também dar uma densidade maior a esse trabalho que é feito, resistindo, de certa forma, a uma demanda meia gincana, né, que existe no meio acadêmico, de se participar de eventos, de escrever em coisas apenas para contabilizar pontos no dito certificado, que não é para isso que a gente está se ocupando essas horas da nossa carga horária de trabalho.
a gente pensou em buscar, né, um meio de, efetivamente, quem está disposto a fazer o seminário se coloque disposto a essa troca, disposto a essas leituras e disposto a refletir em torno delas. Então, nós, esse semestre, diferente de outros, nós estamos propondo que a validação, né, desse curso para a emissão de certificado ao final vai ser feita também pela apresentação de um texto crítico. Esse texto não é um texto longo, não é necessariamente um artigo, ele pode ser um ensaio, no sentido, né, de um ensaio comentado, de um trabalho que descreva e discuta as perspectivas do seu autor, entre 5.000 a 12.000 caracteres, claro, seguido de referências, né, identificação da autoria, e aí esse trabalho, esse texto, né, deve ser enviado até dia 3 de agosto, então a partir de 3 de agosto eu vou fazer essa avaliação junto com os colegas aqui que vão nos ajudar na organização, e aí a gente vai emitir os certificados. Bom, então aqui vocês receberam esse material por e-mail, mas só para revisar. Então, hoje o nosso encontro, né, é comigo. No próximo encontro, que é dia 24 de abril, eu vou estar junto, mas são as alunas da iniciação científica que vão trazer a experiência que elas construíram nesses 2 anos, quase 2 anos de pesquisa, em torno do projeto que está hoje em vigor, que é sobre o ensino no campo da criação. Dia 8 de maio, a organização está por conta do Andrei, que hoje está fazendo seu estágio pós-doutoral no México, na Universidade Autônoma do México, e ele vai nos apresentar o Raul Reis, que é um pesquisador da universidade também, e trazer ambos, né, trazer essa discussão sobre o ensino comunitário como vias de experimentações no território. Aí já entrando, né, em maio, aí, o André já é 8 de maio, dia 22 de maio, vai ser a Janaína, que está aqui hoje presente também, com a Francisca, que é a professora Francisca Mendes, que é da Federal do Ceará, e ambas vão discutir a questão da cidade como texto e imagem, passando aí, então, né, pela etnografia e memória cultural, que é um trabalho do mestrado e doutorado da Francisca, e que é de formação nas ciências sociais, né? Então, aí o texto vão começando a ter cada vez mais densidade. E no dia 19 de junho, o Felipe, que está fazendo mestrado conosco, convida a Letícia, que também está aqui, que é doutora em artes visuais, que foi nossa orientanda, que é uma parceira desses seminários, né, desde o ano passado, retrasado, e que é atualmente professora da rede de ensino do município de Balneário Camboriú. Ela vai nos falar da sua própria tese sobre esse título, o método em movimento, sensibilidades e caminhos abertos na pesquisa com e sobre imagens nas artes visuais. E no dia 3 de julho, encerrando, eu fiz o convite e fiquei muito feliz com o aceite para a professora Rita Moraes de Andrade, que é da Federal de Goiás, da Faculdade de Artes Visuais, que também, né, tem uma ação na moda bastante já conhecida pelos muitos textos que ela produziu, e ela vai nos trazer uma discussão muito importante e atual do grupo dela, que é o Implementa, que tem como título sobre o Alcon, né, metodologias situadas no estudo do vestir. E essa discussão ela faz com outras colegas que fazem parte do grupo e que são de origem indígena e que, né, colocaram um dossiê que saiu na revista Moda Palavra, vários textos de vários autores que fazem exatamente essa discussão, né, de como o sistema de moda e a moda em si tem tratado a temática, né, indígena nesse campo. Então, um leque bem diverso de experiências que vão ser trazidas, de perspectivas metodológicas, e nada disso, né, é um modelo, uma receita para cada um fazer a sua pesquisa, mas são pontos de discussão para a gente seguir em frente.
E aí eu começo, então, falando desse tema que eu me propus hoje, né? E espero contar bastante aí com a participação de vocês, porque quem me conhece sabe que eu gosto, né, de jogar coisas, questões assim para a gente pensar junto, porque acredito que aí a coisa acontece. Então, o meu título é Pesquisador Objeto e Metodologia. Então, a primeira palavra, né, já indica o sujeito dessa ação que eu estou considerando aqui, e também o autor, no sentido pleno dessa palavra, em relação a esse objeto e a essa metodologia que vai constituir o seu trabalho, né? Então, esse pesquisador objeto metodologia, dentro da perspectiva que a gente trabalha, eles são tecidos, né? Eles são entrelaçados, intricados, impossíveis de serem entendidos em separado na urdidura do que do problema de pesquisa. Então, é um problema de pesquisa que constitui, que dá um start, né, para esse objeto e que delimita essa metodologia, e tudo isso está atravessado no pesquisador. Então, eu começo aqui já provocando vocês, se pesquisa seria isso, né? É isso? O que é que vocês estão vendo aí na tela, gente? Desordem. Desordem. É uma. O que mais, gente? Mas eu acredito que dentro dessa desordem, se a gente começar a selecionar ou categorizar, a gente vai encontrar esse possível objeto, que talvez a gente não sei, mas ainda não é o objeto. Isso. Certo. Ótimo, Ana. Obrigada também pela presença. A Ana é professora colaboradora agora aqui no departamento de moda e, né, nossa colega, porque está assumindo as disciplinas de história em moda. O que mais, gente? Fazendo uma analogia ao texto, pegando. É Joana ou Ana? Falou Joana? Ana Carolina. Ana. Tá. Eu tô vendo, eu não tô vendo, então. Acho que não tá aparecendo. Joana que falou, mas eu tô aqui. Tá. Mas foi a Joana que falou, né? Foi Isso. a Joana que falou. Desculpa, Joana, é que eu também não vi. Aí pela voz eu achei que era Ana. Certo, Joana? Mas pegando... estão aqui. Pegando o gancho e associando ao texto, né, o base, a gaveta, né, a gaveta de bagunça que a gente às vezes chama, que às vezes a gente tem, então ela é um fenômeno, digamos assim, né, e como a Joana falou, ali dentro tem várias possibilidades, né, de, enfim, escolher um objeto dentro desse contexto, talvez isso. O que mais que se arrisca aí? Eu fico pensando também, desculpa, alguém ia falar? Não, tá. Não, pode falar. Que um pouco dessa coisa da gaveta, né, é que também a gente não aciona tudo ao mesmo tempo e que para ver uma coisa a gente tem que mexer e tirar a outra do lugar, que para mim, assim, eu acabei de acabar o doutorado, faz um ano, então essa sensação de que tá tudo ali, não tá tudo ali, de que às vezes tem coisa que tu vai esquecendo, aí tu vai remexendo e vai lembrando, né, porque a gente tem uma ansiedade, acho que no início da pesquisa, sobretudo, que vai ser uma linearidade, assim, né? Uma coisa vai desdobrar na outra, e dificilmente é assim que acontece. Eu não sei a experiência de cada um, a minha não foi assim, mas enfim. Bem isso, né? É sempre desafiante, parece que tem começo, mas nunca vai ter fim, e o prazo vai esgotando, e a gente lá com a nossa gaveta bem bagunçada. Mas ainda, eu insisto, assim, em vocês buscarem um certo estranhamento, se seria isso a pesquisa, né? Se essa gaveta, que é uma gaveta, a imagem, né, que eu busquei foi a da gaveta, cheio de tralha, como a Rochelle falou, a gaveta da bagunça, aquela gaveta que geralmente fica perto da cozinha, onde a gente vai enfiando um monte de tralha, depois ninguém acha nada, porque se caiu ali dentro é fundo perdido, né? Mas se a gente fazer né, uma aproximação dessa gaveta com a pesquisa, a gente teria aqui dados, e qual seria... O que é que seria essa gaveta? A gaveta, como, pensando nessa imagem, né, que ela é uma imagem,
e aí a primeira coisa que a gente identifica aqui é que há uma gaveta, nessa gaveta existem várias coisas, né? E aí, o que é que seriam essas coisas, o que é que seria essa gaveta? Então, a gaveta seria a pesquisa? Ou as coisas dentro dela seria a pesquisa? Eu diria, em relação ao texto que a gente leu, né, seria mais como uma gaveta, talvez sendo a sociedade e os objetos dela como foi o que o outro falou? A representação social, né? Como ele vem na psicologia social, ele fala em representação. Isso aí, Stephanie. Agora que eu vi que está escrito Vitória, mas é a Stephanie que está aqui conectada. Bom, a gaveta seria essa pesquisa e esse monte de coisa, os dados. A gente poderia ter essa ideia, né? E aí qual seria o objetivo dessa gaveta aí? Se isso é a pesquisa. Eu confesso que eu não li o texto, mas olhando a gaveta aí agora, eu vejo ela como esse acúmulo de informações, né? De dados, podemos falar assim também, né? Mas de textos que a gente vai lendo e percepções que a gente vai tendo, ideias, enfim, a gente vai guardando nessa gaveta, né? Ah, vou guardar isso aqui para depois eu vou usar. Porque isso aqui vai ser útil para depois. Só que não dá para a gente usar tudo ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que é esse acúmulo, mas que também demanda uma escolha de depois ver quais são os objetos que eu vou conseguir usar em um determinado momento, né? Então, eu vi dessa forma, assim. Aham. O que mais que você arrisca aí? Oi, Ives, direto de Portugal, agora esse seminário virou internacional, deu? Deu para nós, já está internacionalizado. Já vai pontuar no Sucupira. Já vamos botar lá no Sucupira. Arrisca, Felipe, alguma coisa aí, alguma ideia? Então, quando tu perguntou a primeira vez, que a professora Rochelle falou bagunça, a minha primeira impressão era coleção, porque eu tive essa impressão de. Eu tenho também, não só uma gaveta, mas eu tenho caixas e mais caixas de um armário de artes e artesanato com coisas e mais coisas que um dia eu vou precisar, sabe? E eu também tenho ali no meu Zotero pastas e pastas de artigos que eu nunca li, mas que eu falo, nossa, isso aqui um dia, quando eu for pesquisar tal coisa, eu vou usar. Então eu também tenho a minha gavetinha de bagunça aqui no meu Drive com pesquisas e conceitos que estão ali. Então, dentro de uma. Vou agora começar a jogar aqui minhas pérolas, né? Depois você joga para os porcos, porque talvez não sirva muito. Mas, se a gente, dentro dessa conversa que a gente está fazendo aqui, e até dentro do que eu projetei, né, como um trajeto aqui de discussão nessa noite, a gaveta, né, e esse seria a pesquisa, o meu projeto. Dentro dela temos esses vários dados, que foram coisas que a Letícia, o Felipe falaram agora por último, e talvez, como na vida prática, a gente pense que isso aqui é a minha pesquisa, o meu objetivo nessa pesquisa é arrumar a gaveta. E se eu desejo arrumar a gaveta, eu justifico esse meu projeto, que é de arrumar a gaveta, exatamente porque eu julgo que quando a gaveta estiver arrumada, com tudo classificado, acho que alguém falou isso aí também, vai ficar mais fácil achar um objeto. Então, eu tenho como um resultado esperado, deixa eu ver onde é que eu estou com a minha mão, algo assim. Ai, que sonho ter uma pesquisa que termina, que em algum momento fica assim, eu não sei vocês, assim, mas eu queria muito. Acho que uma gaveta minha real é assim, mas vamos, não, eu vou entrar na. Bom, mas aí a gente poderia se questionar em relação àquele outro modelo,
Qual que seria a metodologia para passar dessa gaveta, a gaveta da bagunça, para aquela gaveta dos sonhos? Foi o que a Ana falou, né? Então, a gente suporia, certamente, era isso que a dona de casa faria, eu faria, né, na minha gaveta, que a minha metodologia seria tirar todos esses objetos da gaveta e começar a separar, né? Separar a máquina fotográfica com os pendrive, com os cabos um lado, as moedinhas do outro, que é de paninho no outro, a bolinha aqui, pam, 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 pam. E aí a minha metodologia seria, portanto, né, tirar os objetos, classificar os objetos e, dentro dessa classificação, reorganizar tudo isso de maneira a eles ficarem num lugar separado e certo, ok? Seria esse o sonho de consumo. Bom, mas aí dentro da perspectiva que eu vou trabalhar aqui, que a gente deixou anunciado ali no nosso objetivo para essa conversa, eu vejo que, nesse caso, a gaveta continua sendo gaveta, alright? Agora uma Yes. gaveta organizada, mas continua sendo uma gaveta. E cada coisa vai manter a sua função, porque o meu objetivo era fazer com que essa gaveta me possibilitasse um acesso rápido e eficiente de cada objeto que estava ali dentro. Então, sem dúvida, nesse caso, eu tenho uma gaveta arrumada, eu tenho tudo classificado, tudo separado, de fácil acesso. Mas aí eu posso chamar isso de pesquisa? Se eu recoloquei as coisas dentro das suas funções, das suas condições esperadas e projetadas anteriormente, aí eu fazia a minha pesquisa? Acho que não, acho que estaria uma pesquisa, um olhar do pesquisador, uma análise, e aí jogar um conhecimento, né? Talvez uma outra função para algum objeto dessa gaveta, ou uma outra interpretação dessa situação, né? Ou uma usabilidade, algo que ninguém nunca viu para aquilo, algo assim. Não manter, né? Só o arrumar pelo arrumar. Aí não teria produção, né? Acho que ali, talvez, assim, né? Agora, associando ao texto, estaria que seria só um conhecimento comum, né? E o olhar do pesquisador é essa visão, né? Interpretativa, analítica dos fatos e tal. Uhum. Porque, afinal de contas, se uma pesquisa, seja ela de que natureza for, em que contexto estiver, né, ela se coloca como um processo de investigação para o avanço do campo, quando eu mantenho, melhor, né? E retomo, mas mantenho a condição da gaveta e retomo cada função do objeto e passo apenas a facilitar o acesso a ele, na verdade, tudo continua como está. E que, inclusive, porque está do mesmo jeito, pode voltar a ser o que era. E se volta a ser o que era, aquela pesquisa não teve validade nenhuma. Porque, na base, nada foi alterado. Até porque tem gente que se acha na bagunça, tranquilamente. Ainda tem mais isso, né? Aí não teria problema, né? No caso. Ainda tem mais isso, né? Então, a gente está partindo aqui de um pressuposto que toda pesquisa implica em alteração da realidade. Não da realidade na sua totalidade, mas em construção de uma outra maneira de ver, usar, aproveitar e compor essa realidade. Então, a pesquisa, nessa minha perspectiva, na perspectiva que eu estou trabalhando aqui com vocês, ela teria que transformar a gaveta e os objetos dentro daquela gaveta para se constituir, de fato, uma contribuição para, né, esse campo do guardar. Que nessa imagem, que toda uma imagem eu produzi, né? Eu fiz uma curadoria até achar. Nessa imagem aqui, ela tem algo desse resultado novo, porque ela criou esses nichos, né? Onde cada coisinha está ali classificada. Ela tem uma condição nova daquela gaveta anterior.
que se poderia até, vocês, né, poderiam estar dizendo, professora, mas aí foi criado algo novo, né? Foi criado esses nichos, que é algo que não estava lá na outra situação. E eu concordo com vocês, né? Se a gente investisse dentro de uma perspectiva de design e concebesse a criação desses componentes que fazem a separação de cada elemento, permite, né, que outros elementos continuem sendo agregados, se tem uma solução para aquela gaveta ter agora outras funções e novos usos, né? Mas, de certa maneira, o exemplo que eu quis trazer para vocês era mais nesse sentido mesmo, que enquanto a gente não questiona a gaveta, nem questiona as coisas e as funções que as coisas têm, a gente não está fazendo pesquisa. Por quê? Pesquisar implica em questionar a realidade, no caso, a realidade da gaveta, as premissas, que toda gaveta serve para guardar muitas coisas, as condições desse armazenamento, desse guardar, e por trás disso, nessa minha possibilidade de ver a realidade da gaveta, de ver por que serve uma gaveta, as condições de uso dessa gaveta, há em mim, né? E aí eu estou fazendo essa analogia aqui, teorias e conceitos sobre o que é gaveta, o que se guarda, por que uma máquina, né, fotográfica vai junto com um pendrive por aí afora. Os sentidos, né? Que sentidos são esses que essas coisas têm entre si, junto consigo, ou, como disse a Rochelle, porque a bagunça não poderia ser um sentido válido de manutenção daquela desordem ordenada, né? As próprias questões das funções e aplicações que a gaveta tem, que as coisas têm, e, sem dúvida, pesquisar implica em questionar os compromissos sociais, históricos e culturais do próprio papel de pesquisar, né? Então, em que medida arrumar a gaveta tem uma extensão social, histórica e cultural que signifique, que justifique, né, a minha ação em torno dessa gaveta. Então, pesquisar implica nessas dimensões do questionar. Se a gente não questiona, porque a gente não desloca essa realidade daquela figuração em que nós nos aproximamos dela. Porque o questionar a gaveta seria questionar a própria gaveta, né? A função dela e as coisas que estão lá dentro dela. Então, o pesquisar implica necessariamente em algo que busca uma brecha, busca algo, né, que nessa realidade, seja ela da natureza do campo que eu pesquiso, qual for, precisa de alguma coisa, né? Está ali sendo removida para que as funções, as condições de hoje se alterem por meio desse meu esforço para outras condições. Então, o nosso amiguinho, né, o Celso Pereira de Sá, que é um professor hoje já aposentado da UERJ, e que ficou bem conhecido lá no final dos anos 90 por esse texto, continua sendo citado, né, se jogar no Google Scholar, o quanto de citação ele tem é enorme, assim, tanto que eu também indiquei outros textos bem recentes e que trazem, né, com outras tecnologias, assim, com outros conceitos, novas ideias, mas que remetem, que renovam, né, e reafirmam a importância das contribuições do Celso de Sá. Então, ele vai nos dizer, né, ele vai nesse capítulo que eu escolhi, que é um capítulo curto, bastante simples, que também é um livro que surgiu das aulas que ele dava, né, na psicologia social dentro da UERJ. Então, ele vai nos fazer pensar, e isso convido vocês a pensar, o quanto que o tema é algo distante e diferente do objeto de pesquisa. E aí ele não traz esse termo tema, né? Ele fala em fenômeno, que ele parte desse campo dele, que é o da psicologia social. Mas, em geral, todos nós temos um tema inicialmente. Né? Ah, minha pesquisa de doutorado é sobre tantantã. Né? A minha pesquisa de doutorado, ou a gente usa o próprio título, como eu fiz. As alunas de iniciação científica estão desenvolvendo trabalhos em torno do meu projeto atual, que é sobre
o ensino no campo da criação. Então, é o meu tema, sim, é o meu título, também é, né? E o que é que eu estou falando, né? Qual é o fenômeno que está aí? A questão do ensino em determinadas áreas de formação no ensino superior, que são centradas na criação, no caso, artes visuais e o design de moda. Mas esse tema, ele é um fenômeno social, porque existe uma universidade, existem alunos, pessoas, milhões de recursos, né, implicados para a formação desses sujeitos, e dentro dessa formação existe esse ensino da criação. Então, esse fenômeno, ou esse tema, ele não condensa o próprio objeto de pesquisa, porque o objeto de pesquisa, ele exige uma transformação desse fenômeno, desse tema. Ele exige uma delimitação preciosa, assim, cuidadosa, desse tema inicial, que é, de certa maneira, né, também aqui a gente está fazendo essa associação, um recorte, uma modulação, mais que um recorte no sentido de delimitação de campo, ele é uma modulação desse fenômeno a partir daquilo, né, que eu estou me comprometendo a contribuir no campo em que eu estou realizando essa pesquisa. Então, a construção do objeto de pesquisa, ele exige problematização, delimitação, intenção e modos de manejar esse fenômeno, né, que vai ali sendo condensado, modulado num objeto de pesquisa. Então, como ele diz no texto, os objetos de pesquisa são uma elaboração do universo reificado da ciência, ou seja, a realidade continua sendo realidade, né? O fenômeno continua sendo fenômeno, o tema geral lá continua sendo um tema que dezenas de pesquisadores podem trabalhar com ele, mas esse processo da pesquisa, realizado por determinados sujeitos, né? Ou sujeito, ele vai ser uma elaboração, ele vai ser algo que surgiu dessa transformação, que inicia-se com essa problematização e segue dentro de uma direção que é esse universo reificado, né? Esse universo que se valida, esse universo que se comunica, esse universo que cria condições específicas de falar sobre essa realidade. E aí, né, ele fala desse universo reificado da ciência. Bom, essa perspectiva que me levou, inclusive, à própria leitura, né, e a escolha do Sá para fazer essa nossa primeiro encontro, ele parte de algo que está entendido e na base das minhas pesquisas de algum tempo, inclusive da atual, né, que é a própria teoria da complexidade, o Edgar Morin aí, né, criou, assim, desenvolveu, e que hoje centenas de pesquisadores trabalham, e ele lá no método, né, que é um volume bem denso, né, um trabalho bem denso dele, com vários volumes, mas especialmente no volume 2 ele se dedica bastante a explicar sobre essa complexidade. Entre tantas frases, eu escolhi essa aqui, né, que parece me fechar muito com o que vocês leram aí no Sá, que ele diz, né, que o que é que seria essa complexidade? O que é essa complexidade que está nesse processo que, claro, no meu esforço, como no esforço do Sá, né, de elaborar essas questões para o universo reificado da ciência, nesse processo da comunicação, lá no texto, como eu aqui no slide, a gente colocou tudo isso numa linha reta. Mas esse processo, de forma alguma, é uma linha reta, né? Então, a complexidade ela é uma viagem, e aí já essa palavra tem uma carga, né, de sentido, que então é uma viagem em busca, né? Não se viaja, não se fala que eu vou viajar quando eu saio da minha casa e vou para o UDESC, né? A gente fala que vai viajar quando a gente está disposto a uma descoberta, a gente está disposto a uma diversão, a gente está disposto a se deslocar de um lugar comum, de uma gaveta, para uma outra ideia, né, relacionada ao armazenamento, por exemplo. Então, é a viagem em busca de um modo de pensamento capaz de respeitar a multidimensionalidade, ou seja, né,
as muitas dimensões que qualquer objeto, que qualquer fenômeno contém, a riqueza disso, o mistério desse real, né? Porque ele não é só feito de dados e de parâmetros palpáveis, ele tem toda uma outra dimensão não palpável, né? De certa maneira mesmo transcendental, mística, né? Porque aí a gente teria que falar muito aqui do Mohan para mostrar, assim, argumentar o suficiente para entender que esse mistério, essa dimensão do simbólico, do religioso, das nossas crenças, né? De tudo isso que também está contido na forma como a gente viaja nesse mundo. Então, é uma viagem em busca de um modo de pensamento capaz de respeitar tudo isso, né? E de saber, ao respeitar, que as determinações, ou seja, que a gente não está num mundo que não seja construído por nós mesmos, né? As nossas determinações cerebrais, porque somos um corpo, né? Com uma estrutura, culturais, porque estamos inseridos numa sociedade, sociais, né? Porque essa sociedade ela é construída socialmente, e histórica, porque ela contém toda a história. Então, nesse respeito, durante essa viagem, sabendo dessas determinações, todo esse conjunto nos impõe, né, o pensamento complexo. E esse pensamento complexo, ele não é algo que se tem como uma cama sobre a qual eu vou deitar o meu objeto, não. Ele é um pensamento, ele é um chão, onde eu vou cavar e vou fazer esse objeto nascer lá como uma plantinha que precisa se enraizar, ser molhado, regado, né? Receber o sol, o trabalho todo, para então germinar. Então, esse pensamento todo, que vai por essa viagem, por esse respeito, por essa riqueza, por esse saber, ele vai codeterminar sempre o objeto de conhecimento. E é essa codeterminação, né, essa coisa intrínseca, enlaçada, tecida, é o pensamento complexo. Então, né, o que está tecido junto sempre exige das partes do todo essa relação, e no caso da pesquisa que a gente está falando, né, a ação da pesquisa implica em tecer junto o sujeito da pesquisa e o objeto. Essa é uma perspectiva, não quer dizer que haja, não, né, vocês precisam concordar ou que não haja outras formas de considerar. Mas eu estou aqui, né, partindo do SAR, que foi a leitura recomendada, os textos de base, que são mais contemporâneos, complementares, que são mais contemporâneos, e o que a gente já trabalha aqui na nosso laboratório. Omara, Oi, pode ficar falando. desculpa interromper, mas só Não, queria por favor. comentar que quando eu estava lendo, né, eu lembrei direto do Edgar Morin, e eu peguei o livro que eu tinha em casa, que eu tenho todo anotado, que é o Ciência com Consciência, né? Uhum. E não que ele seja um resumo, né, desses 6 volumes aí, mas desse material mais completo, mas eu também acho, né, que tu tens diferentes perfis, né, de iniciação científica, e quem está mais à frente. Eu li esse livro mais na fase ali antes de entrar no doutorado, inclusive, para organizar as ideias. E achei que era muito interessante, assim, né? E ele aprofunda. E eu tenho ele todo anotado com post-it e tal. Aí eu peguei assim, nossa, lembrei, já faz muito tempo, né? Mas aquilo fica na mente. Então, acho que é bem interessante mesmo, né? Eu, com certeza, concordando completamente, né? Que tu falou, não sei se vocês concordam ou não concordam. Eu já vou dizendo que eu concordo, né? No caso, achei bem bacana. Porque aí, né, por que eu concordo, por que essa base teórica me satisfaz, me dá sentido para a pesquisa que eu realizo? Porque, para mim, né, dentro dessa minha perspectiva, existe um implicante político aqui. Se eu concebo a pesquisa e a produção do conhecimento como esse todo tecido junto, né, e todo esse processo que não descarta nenhuma das partes, eu estou me comprometendo politicamente que esse meu conhecimento ele faz diferença nessa sociedade. Ele não é um conhecimento que ele fica restrito e fechado para um determinado grupo,
que pode acessar e que vai alimentar outras pesquisas daquele grupo, além dessa universidade, né, dessa sociedade. Então, é constrangido ali, né, restrito à universidade. Então, eu opto, né, por essa teoria, porque ela me demonstra, né, na minha compreensão, obviamente, que exige sempre um posicionamento político e sempre um compromisso político ao realizar a ciência, quando eu penso que nada pode ser desconsiderado nesse processo. E esse nada é um nada, é assim, né? Toda a sociedade, é um todo, não é um nada. Mais comentários, pessoal? Fique à vontade aí. O pessoal que provém do Lab Mais, né? Letícia, Janaína, já fizeram aí trabalhos, os alunos da iniciação científica. Quer comentar mais alguma coisa ou questões dos demais, fiquem bem à vontade. É, já tem um tempo que eu tenho esse relacionamento com o Edgar Morin, né? Desde lá da iniciação científica em 2018. E isso não quer dizer que eu tenha entendido, né, em sua completude também, né? Até hoje a gente está sempre tentando se aperfeiçoar. E no começo eu tinha um pouco de ansiedade com a questão da complexidade, porque eu via como uma avalanche, né? Esse objeto, esse sujeito que é multifacetado, que é social, que é político, que é econômico, que é cultural. E eu pensava como que eu vou dar conta disso, assim, de entender alguma coisa, se são tantas variáveis. E acho que só depois, no mestrado, é que eu finalmente compreendi, e acho que isso o texto do Sá traz para gente, que é aceitar exatamente isso, que a gente nunca vai entender o todo, e que por isso a gente precisa ir no pequeno ali, né? No balde de água que a gente consegue tirar desse rio enorme. Muito bem. Isso aí, Felipe. Bem legal. Bom, passando para o próximo, aí eu disse, né? Voltando lá, porque eu estou me amarrando. Aquela imagem, né, da gaveta, ela vai se desdobrar até o final, tá, gente? Então, eu começo aqui pensando, né? Claro, dialogando com o próprio Sá, vocês leram, que a realidade pode até parecer uma gaveta cheia de trecos, né? Mas é exatamente um trabalho da pesquisa, como disse o Sá, de simplificá-la. E esse simplificar, né? Estava falando da complexidade até agora, vamos falar de simplificar, a minha cabeça vai dar um tilt, ok? Não, né? Porque o próprio Morin, né, os textos dele vão dizer que, de forma alguma, eles combatem a simplificação. O que ele combate é essa linearidade, né? Essa pasteurização, esse simplificar no sentido simplista. Então, o porquê que cabe à pesquisa simplificá-la se ela é complexa? Porque é o que o sujeito pode fazer diante dessa realidade. Então, a ação da pesquisa, ela começa, né, a partir dessa realidade. Esse sujeito ele já está contido de uma teoria, porque ele se localiza dentro de um campo que tem os seus conceitos, né, que tem as suas categorias, que tem os seus métodos, que tem toda uma trajetória que nos formou, né? Então, eu sou historiadora, quantos e quantos e quantos anos eu estou lendo essa narrativa histórica, essa historiografia, né, esses teóricos, eu lido com esses conceitos do tempo, do espaço, das relações sociais. Então, isso tudo está em mim, né? E eu não consigo destrinchar isso para simplesmente pensar de uma determinada realidade o meu objeto de pesquisa. Não, eu sou atravessada por tudo isso para fazer essa problematização, né? Então, existe essa realidade, essa camada da teoria que vocês estão vendo aqui nesse gráfico, né, que eu consegui produzir aqui pelo computador. Então, e é uma forma de espiral, porque é isso mesmo. Aqui a gente planifica, mas a ideia não é que seja um, dois, três, né, mas que estão se interferindo, estão se tocando o tempo todo. Então, a gente está nessa realidade, a gente está contida nessa realidade por uma formação que nos trouxe até aqui,
E aí a gente problematiza sobre uma certa perspectiva, né? Dentro de uma certa possibilidade que existe para mim, né? Por conta desse sujeito que eu sou, é a realidade em que eu vivo. E aí, essa problematização sobre uma perspectiva teórica, ela vai se constituir a serviço de um fim, né? Que é daquele que me moveu a essa própria problematização. Porque foi essa realidade, com esse filtro que eu possuo, que é a minha formação, minha própria base teórica, que eu identifiquei ali algo que precisa ser pensado, refletido, analisado, né? Então, essa realidade me convoca a uma lacuna. E essa lacuna me gera uma busca de respostas. Aí que está essa problematização. Então, a princípio, a priori, eu já me coloco identificando uma lacuna, tendo em vista uma possibilidade de preenchimento dessa lacuna. E é nessa dimensão, né, que eu estou ali me colocando como pesquisadora a serviço desse fim, né, desse objetivo da pesquisa. E para que essa problematização se constitua numa possibilidade de fim, então eu preciso constituir articulações entre aquela base já teórica, as delimitações, as dimensões, né, que justificam esse meu esforço e que levam, então, a modular a problematização. Todo esse processo ele implica em dialogia, ou seja, né, um contínuo processo de perguntar e responder, porque cada resposta que eu encontro altera a minha própria pergunta, e aí eu atualmente, né, como vocês viram, uma das referências ali complementares, se tem até um nome para isso, né, se desenvolveu esse quadro, deixa eu pegar aqui para não falar bobagem, gente. Fechei tudo aqui, mas agora fechei. Esse QNP, né, que seria esse quadro norteador da pesquisa, que não deixa de ser traduzido de uma forma bem mais metodológica, assim, né, mais didática até, isso que a gente também está falando, que são meios dialógicos, né, porque tu mesmo te coloca questões e tu mesmo vai desdobrando essas questões em outras questões, o que nos leva a uma recursividade, ou seja, né, à medida em que eu produzo o conhecimento, esse conhecimento produzido me produz também outras possibilidades de produzir, então é um processo contínuo de camadas que vão se adensando e que vão me permitindo, então, ter mais capacidade de problematizar, mais capacidade de fazer essas articulações, definir essas delimitações, né, esses quadrantes onde eu posso agir ali, e partindo também de um outro dos princípios da complexidade, que é o princípio hologramático, né? E que eu não usei a palavra aqui para deixar mais leve o slide, mas é essa noção, né, de que o todo está na parte, como a parte está no todo, e as partes são mais do que o todo, como o todo não reduz todas as partes, né? Então, o todo, enquanto realidade, ele contém aquilo que eu estou problematizando, tanto que eu posso, eu vou falar que eu estou fazendo pesquisa, né? Eu não estou fazendo ficção, eu estou fazendo algo que dialoga e que se produz nesse vai e vem, nesse contínuo fluxo, né, em espiral da própria realidade. E ao tratar dessa parte, eu não resolvo o todo, porque a parte sempre é muito mais do que o todo. Mas essa parte tratada sobre aquela parte, né, sobre aquela problematização que eu construí, ela vai me dar respostas. E isso é a metodologia. Por que ela me dá respostas? Ela me dá respostas porque eu controlo essa discussão, essas camadas e essas articulações que eu construo entre todo e parte, considerando a minha própria produção contínua, né, minha recursividade e a minha capacidade de dialogia. Ficou difícil, gente? Agora faz pergunta para mim destrinchar.
Parece muito com uma outra perspectiva de pesquisa, mas aí ela trabalha com desenvolvimento humano, que é de uma autora chamada Uria Bronfenbrenner. E aí, como vem dessa área mais da psicologia social, faz até essa ideia parece muito com as díades dele, que vai trabalhar com esses sistemas de micro, meso, macro, e como é a interação. Aí, transplantando essa ideia aqui para o campo de pesquisa, aí faz sentido, né? Que quando você faz pesquisa, você não altera realmente o todo no final, mas você altera uma pequena realidade do objetivo que a sua pesquisa se propõe. Que aí eu começo a visualizar isso na minha pesquisa atual, que eu fico pensando, isso não resolve talvez um outro problema muito específico, mas pontualmente eu dou condições de resolver algo muito pontual. Aí fez um pouco mais de sentido para mim, até mesmo porque eu estava assim, ok, onde é que isso se encaixa na minha pesquisa, que é tão mais assim, menos humanas e mais uma coisa mais exata. Agora fez mais um pouco mais de sentido para mim. Né? Que bom, Ives, que bom que a gente contribuiu alguma coisa, né? Até para acalmar, para consolar o pesquisador nesse universo, né? Que ele vai se enfiando aí em espiral mesmo e parece que não tem fim. Então, dando uma continuidade, deixa eu voltar. O sujeito pesquisador é o grande nó górdio, né? Que é outro termo que está muito sempre presente nos textos sobre complexidade, ou seja, aquele nó, né? Que é, ele não se desfaz facilmente, né? Porque cada vez que tu puxa por uma aba dele, uma ponta dele, ele trava o outro canto. Então, né, dentro da lenda lá, a história vai só se resolveria o nó górdio usando uma espada, cortando, né? Mas aí ele deixaria de ser uma fita. Então, é um processo que ele não vai ter solução enquanto tu encontra só um caminho, né? Que seria a ideia de desfazer esse nó para chegar lá. Então, o sujeito pesquisador é o grande nó górdio do processo de pesquisa que constitui o objeto, né? E aí eu busquei essa imagem aqui, porque a gente não é uma coisa lisa e nem muito menos uma coisa homogênea, né? A gente está contida de todas as experiências e todas as pessoas e todas as histórias e todas as teorias que já lemos, em alguma proporção. E esse sujeito pesquisador, ele consegue se colocar fora da realidade, isento de ideologias, isento de identificações de gênero, classe, raça e outras tantas que a gente poderia listar aqui? Não, né? Eu acho que não. Né? Porque isso exigiria de nós uma isenção de nós mesmos, enquanto sujeitos sociais históricos que somos. E exigiria de nós também esse auto-ego, né? Esse alter ego, né? Essa capacidade de deslocamento que nos impediria de contaminar aquilo que fizemos do mundo, que somos do mundo, né? Naquilo que pesquisamos. Então, se isso é uma impossibilidade, que é a história do Nogord, então voltemos a assumir essa nossa complexidade, essa nossa incompletude, essa nossa incoerência, né? Essa incapacidade de tudo relacionar, de tudo resolver, de tudo colocar lá naquela gaveta maravilhosa, onde lápis está lápis, né? A gaveta dos sonhos, porque é o pesquisador, o filtro e também o meio onde se operam a problematização, a pesquisa e, claro, os resultados obtidos com ela. E aí teve um outro texto que eu indiquei para vocês, né, que é o texto ali dos colegas aqui do Paraná, vou dar o título aqui, né, o sujeito e objeto na produção do conhecimento científico, que eles vão usar, né, modelos mais clássicos, que é do positivismo e do racionalismo, mas também, na segunda parte do texto, eles vão tratar dessa concepção fenomenológica para a produção do conhecimento.
Então, nessa concepção fenomenológica, que é o outro tripé dos saberes sensíveis, que é o que a gente trabalha quanto teoria aqui no Lab+, não existe separação, né? Independente da pesquisa aqui, em todas as demais formas de pensar o humano, né? Não há uma separação do sujeito e do objeto no movimento conhecer. Né? Esse conhecer, ele pode estar dentro de uma perspectiva que se construiu pela racionalidade separado, né? O objeto, aquilo que eu conheço, a história, e eu, o historiador, ou eu, Amara Rubio. Mas a minha possibilidade de adentrar essa coisa chamada história só se dá pela minha percepção, pela minha conexão com esse universo. Então, é nesse entrelaçar, né, nesse tecer junto com aquilo que me é colocado, que me é produzido pelos meus outros humanos, né, pelos meus outros parceiros dessa jornada, é que eu vou tornando, né, um conhecer para mim. Então, se isso se dá no processo de conhecer como uma globalidade, no processo de produzir conhecimento por meio da pesquisa, isso também se opera nessa complexidade. Então, o princípio fenomenológico é exatamente aquele que, dentro desse escopo que a gente está discutindo, não nega a intuição, não nega a inspiração, né? Não nega toda uma dimensão que não é certamente quantificável, que não é certamente colocado dentro de um gráfico, justificado, mas que processa, mesmo quando a gente nega que não se faz, mas se faz, esse filtro e esse meio de operar todos esses dados e toda essa problematização que nos cerca diante do processo da própria pesquisa. E aí? Quem andou aí concluindo doutorado, por último aí, quem está no meio dessa luta, quem está fazendo projeto, vai falar um pouquinho dessa experiência de imersão mesmo, assim, né? O negócio lá, a vida de peixe, só vive dentro da água, se alimentando da água, respirando da água, se reproduzindo na água. A professora estava comentando disso, né, da questão de o quão o pesquisador está realmente isento quando ele vai, né, eu fiquei lembrando do Michel Dissertot, que ele vai pensar isso do lugar do historiador, mas a gente pode substituir historiador como pesquisador, pesquisadora, né? E pensar um pouco isso, que não só o processo de seleção do objeto, de escolha, mas a própria escrita, né? O que eu vou mobilizar depois quando eu vou escrever, né? O modo como eu escrevo, né? Ele vai partir dessa ideia, todo mundo parte de algum lugar e isso ajuda a enviesar um pouco para onde você olha e tal. E no meu caso, né, o meu doutorado foram 6 anos, não recomendo, eu brinco, mas então foi 6 anos aí realmente nadando bastante, bem imersa, mas que tem suas vantagens e desvantagens quando é bastante tempo, né, eu acho que todo mundo em algum momento está cansado, não aguenta o seu próprio tema de pesquisa, depois se reapaixona por ele, mas é também a questão de ter feito em outro lugar e aí tá sempre lembrando assim, minha formação foi aqui, 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 e eu trabalhei com história da África, então é sempre também lembrar que eu não sou africana, daí claro, né, também uma mulher branca e todas as outras reverberações, mas de quando a gente trabalha com um lugar que não é o nosso, né, que tem as suas vantagens desse olhar estrangeiro, né, mas também tem as desvantagens, tem coisa que é muito óbvia e para a gente não é tão óbvia, né? E aí eu acho que também é o interessante de ter uma consciência de onde você parte, né? Para daí saber, ajuda a pensar as questões que você vai tratar novas, que talvez quem é dali não trate, né? Claro, eu estou pensando mais uma pesquisa voltada para a sociedade, né? Mas aí a gente pode pensar outras possibilidades também, mas cada um vai pensando no seu. Mara, teu microfone está mutado. Porque o ventilador poderia estar atrapalhando a audição aí do pessoal. Eu estou no ventilador, né? No escritório aqui em casa eu não tenho ar-condicionado. Obrigada, Rochelle. O que eu ia falar é que
essa discussão aqui que a gente está fazendo pelo viés da metodologia, né, da pesquisa, está presente quando, no caso, a gente discute lá a nossa pesquisa, que é o ensino no campo da criação. E, claro que eu restringo aos cursos que a gente tem contemplados nas próprias bolsistas de iniciação científica que estão ali, que é a Alice pelas artes visuais, a Pam pelo bacharelado em moda e a Beatriz pelo curso de História, pela licenciatura em História. E não poderia ser diferente, não poderia ser coerente, né, dentro disso que a gente trabalha, pensar esse ensino da criação sem colocar esse sujeito que está imerso nesse ensino a pensar e a problematizar o próprio ensino que ele é foco, né, que ele está sendo o objeto da existência dele nesse momento. E também na dimensão que não há como pesquisar ou realizar, né, esse trabalho que é de converter ou de perverter a gaveta em outra coisa, sem que haja criação. E essa criação, ela se pode, né, ela é possível exatamente porque esse sujeito se autoriza e se reconhece como filtro e meio onde todo esse processo se dá. Então, ele mesmo se torna, se verifica, né, se impondera como o autor daquela tradução que ele faz da realidade. E, infelizmente, né, como orientadora e também como pessoa que participa de várias bancas, assim, muitas vezes a gente vê aí a grande barreira daquele trabalho ter uma contribuição a ser feita. Porque, claro que a comunicação falha é uma barreira, né? Tem um texto que está bem escrito, está bem explicado, bem argumentado, é uma barreira, mas a pior de todas as barreiras é quando o sujeito não se reconhece como autor daquela pesquisa. E ele não se reconhece porque ele não é colocado, não é colocado claro para ele, né, nesse processo de se formar pesquisador, que ele não, a gaveta é dele, né, e ele pode fazer com essa gaveta o que ele quiser, né, nessa dimensão aqui. Terminou, Mara? Eu procurei a mãozinha, eu não achei a mãozinha para levantar. Eu também não estou vendo aqui, não sei como é que está funcionando aqui, mas fica à vontade, Rochelle. Tá. Primeiro eu vou situar, eu já falei no começo quando só estávamos eu e a Mara, mas para o restante do pessoal, eu dou aula em curso de graduação, não estou em programa de pós, só estou num grupo de pesquisa com a Dani, que ali a gente tem, né, outros grupos, mas enfim. Queria comentar sobre essa questão, né, de que o sujeito autor também é um sujeito diante da pesquisa, né? E a própria lógica de que fenômeno que vai ser observado, muitas vezes é parte, obviamente, né, de um interesse pessoal, né, de uma vivência, de alguma coisa assim do tipo. E agora que a Mara falou, né, trouxe essa questão da criação, é curioso porque eu oriento basicamente projetos, né, de conclusão de curso, então são projetos de design, né, alguma coisa lá na UFSC que sai na área da moda, vestuário, mochila, acessórios eu que pego, tênis, enfim, várias coisas de moda eu pego, mas qualquer que seja, né, orientei, por exemplo, ali, pegando o slide da Mara, né, se seria isento de identificação, gênero, classe e raça. Teve uma aluna, Letícia, ela fez o PCC dela, porque a gente tem aula de captação de tendência, né, projeto de captação de tendência, foi um trend book sobre referências negras no design. Por quê? Porque ela e várias outras pessoas, né, negras sentem que não tem referências, né, estéticas consideradas como belo e tal. Então, parte disso, né, parte desse interesse pessoal. E eu, pelo menos, né, é claro que no mercado de trabalho, né, quem vai estar trabalhando para o mercado vai ter que fazer o que a empresa que tu está inserido mandar, né? Mas enquanto intenção autoral própria, pessoal, assim, que eu gostaria de fazer, praticamente todo mundo faz alguma coisa que está no seu universo. Desde, vou desenvolver eu esqueci agora como é que é o nome, mas é um mecanismo para controlar a insulina de alguém que é diabético. E aí a pessoa é diabética, por isso que ela vai fazer aquilo, então ela vê os problemas dos outros aparelhos, né?
como a Letícia, como, enfim, tantos outros estudantes que fazem, né, pesquisadores, mesmo que seja para uma pesquisa base, para desenvolver um projeto, está dentro dessa intenção, né? E aí a Mara comentou ali, né, que às vezes é difícil, e em um outro momento a Mara comentou que tem alunos que fazem uma pesquisa que é dela e tal, mas porque se identifica, né? Mas é curioso quando a gente vê que a pessoa não tem autonomia e vai fazer o que alguém mandou e tal, e não sai, não desenvolve. Eu sou uma que nem trabalho de aula, eu digo assim, ó, não, eu não quero delimitar tema. Vocês, para mim é mais difícil, porque se eu desse um tema, todo mundo ia fazer mais ou menos a mesma coisa, e eu daria uma coisa que eu controlo, mas eu prefiro que façam o que estão interessados e interessadas, porque eu também aprendo e porque a pessoa desenvolve melhor, é um interesse assim pessoal, né? Aí era só essa colocação assim que eu tinha nesse momento. E também porque esse processo, né, Rochelle, professora Rochelle, de criar o tema, né, definir a questão, não sei como foi para os outros, mas para mim, assim, eu sabia o tema, a área que eu queria agora, criar a questão da pergunta da pesquisa, né, formular ela bonito, tá ali no projeto, né, de pesquisa. Isso é um trabalho enorme e é um trabalho intelectual importante, porque eu acho que é aí que desenvolve a autonomia como pesquisador, né? E pensando também desse processo que é o que que é um projeto de iniciação científica, o que que é um TCC, o que que é um mestrado e um doutorado. A gente vai e depois as pesquisas que vêm depois, que daí você vai poder ter pesquisa que vira livro, pesquisa que vira coletânea, né? Que vira uma exposição. Mas como as perguntas também vão mudando, porque às vezes agora tô tendo a oportunidade de alguns alunos virem conversar sobre querer fazer TCC, e às vezes eles vêm com umas perguntas, eu falei, não, ok, você tem um grande tema, mas eu acho que é uma grande pergunta que um TCC não dá conta, né? E aí a gente vai, né, orientando, né? Mas, enfim, eu também concordo, acho que esse processo para mim é muito sofrido, sempre foi, delimitar a pergunta a pergunta guarda-chuva é a mais fácil, agora ir fazendo, né, é o mais difícil, eu acho. Mas eu entendo que quando eu defino, agora eu sei, porque eu entendi como eu cheguei ali também, né? Isso Aqui, eu falo às vezes para eles, né? A liberdade é um problema também, mas faz parte do processo metodológico, porque se eu chegasse e desse alguma parte já pronta, eles não passariam por esse começo, né? E é o mais achar o que, que vai fazer com a gaveta, né? Assim, tentar entender o que, que vai fazer com a gaveta. Mas eu confesso que eu tinha muita inveja do doutorado quando algum colega falava: ah, não, essa questão foi a minha orientadora que me deu, minha orientadora que falou. E daí, uma vez ou outra, eu ia na reunião com o orientador e eu falava: ah, então, aí eu tô pensando isso, mas aí tem isso aqui. E aí daí eu olhava para ele: você que tem que me dizer. E eu, poxa, não, eu queria o contrário, né? Mas enfim, é, é isso, né? Dá uma inveja, mas depois a gente entende o quanto é importante ter passado pelo processo. aqui é um pouco diferente também, assim, acho que tem essa exigência de você se colocar, tanto é que no processo que você faz o processo para tentar o doutoramento, eles têm lá um campo claramente que você tem que colocar sua motivação, né? Ou seja, e às vezes você vê muito isso mais pessoal. Aí você começa a ver, porque é um parente, porque é meu pai. Eu tenho um colega que eu trabalho com malhas, né, aqui no doutorado, e ele ficava sempre tinha horror a malhas. Não quero nem saber, João, vamos fazer um trabalho juntos? Não, não quero nem saber disso. Aí recentemente ele me mandou mensagem, eu estava numa viagem, ele me mandou mensagem. A gente consegue produzir isso, isso e isso no departamento? Eu perguntei, eu acho que sim, acho que dá pra fazer em Seamless e tal. Aí ele falou assim, mas espera, toda a vida você dizia que não queria nem saber disso, desse tipo dessa pesquisa, desse campo. Aí ele falou comigo, não, é porque a minha sobrinha vai usar um colete de corretor de postura, e aí tava pensando em desenvolver uma malha para remediar os problemas, né, do excesso de compressão, né, na área muito específica, né? Eu falei, ok. Então aí exige que você também se coloque, né? Quando estoca você em algum lugar, aí você começa a pensar sobre aquilo e vai desenvolver algo para tentar superar esse problema. E a outra realidade que a professora está colocando é assim em todo lugar, professora. Eu acompanho uma disciplina de malhas aqui no Minho, da engenharia têxtil e não do design, e a gente tinha um projeto, e aí uma pessoa escolheu desenvolver uma malha para esporte, desporto.
E todo mundo resolveu fazer só sobre isso. Então, virou todo mundo na sala, cada um ficou, eu vou fazer sobre isso. Não dá para fazer todo mundo sobre a mesma coisa. Aí eu vou fazer malhas para Fórmula 1. E o outro, eu vou fazer para aquilo. Então, e aí você vê justamente isso. Quando você delimita um tema, parece que todo mundo tende a fazer um comportamento de manada, né? A correr para aquele tema. E às vezes nem é uma coisa interessante. E vira algo realmente que você não pensa sobre aquilo, não problematiza aquilo, não vivencia um pouco daquilo. E eu acho que também tem acho assim, penso que tem a questão da pessoa, do processo, do contexto, do tempo, né? Como você está inserido em todo esse processo. E aí é um pouco sobre a minha opinião sobre esse tema. Legal, todas essas colocações, né, a partir das realidades aí de docência, de pesquisa, são muito ricas. A gente vê que, né, que as coisas reverberam e como eu estava falando também antes, a questão política, né, dessa teoria que a gente abraça. É exatamente por isso, porque não dá de separar, né? O pesquisador que não tem autonomia, efetivamente, não sei nem se deveríamos chamá-lo de pesquisador, porque efetivamente ele está à mercê, o que ele tem vontade é só de arrumar a gaveta, né? Mas vamos continuar. Então, nessa condição de autor, né, de autoralidade, de criação, de tomar conta, né, desse teu lugar, reconhecer as suas limitações, pesquisar é assumir, né? Primeiro, assumir que o objeto é só teu, né? Esse objeto efetivamente não tem como um orientador dar para o outro, né? Ele pode orientar, ele pode instigar, ele pode até falar algumas frases, assim, mas eu, como orientadora, né, ao longo dessa trajetória, eu vejo que nem mesmo o tipo de orientando que grava a orientação, ele consegue, não é porque ele né, tem uma limitação, mas ele não consegue porque aquilo que eu falei para mim, enquanto uma frase, que eu falei, enquanto uma frase, problematizando a questão para ele, ela está contida de uma complexidade de referências, de ideias, que eu, da maneira que eu me expressei, possuo. Mas o outro, seja gravando, seja anotando, seja como for, ele não vai alcançar aquilo tudo. Então, ele tem que processar. Ele que tem que processar a problematização dele. Ele que tem que processar tudo que está em torno dele naquela possibilidade de pesquisa e elaborar o seu projeto, o seu objeto. E esse objeto surge dessa problematização. Então, Maria, por então tu mais é a que orientadora que tu não dá o problema de pesquisa. Tu és a orientadora que não dá problema de pesquisa também, Mara. não, eu até dou, mas é isso que ao longo da experiência, né, eu tenho sentido que quanto mais eu insisto na frase, muitas vezes escrevendo, não é todo mundo, não é da maneira que eu imaginei, para ninguém no caso, é que aquilo se concretiza, que aquilo se problematiza daquela forma. Porque a minha forma de comunicar a problematização que eu elaboro a partir daquele conjunto de dados e discussões que foram trazidas e compartilhadas comigo pelo orientando, ela é problematizada nesse sujeito que eu sou, com esse atravessamento dessas histórias e processos de trabalho que eu já realizei. Então, por mais que eu entregue essa frase para o outro, esse outro ele não alcança a densidade que eu, ao projetar a frase, ao enunciar, que é uma das coisas, das decisões que a gente tem que tomar ali, contém. Porque esse exercício e essa possibilidade só está naquele que realiza esse tratamento do objeto, que faz esse filtro e um meio de trabalho com esse objeto. Então, pesquisar é assumir esse objeto como algo teu, por mais que o teu orientador te ajude, dê uma frase, né, redija contigo, revisa a tua redação, e coloque ali pontos de interrogação, ou né, elabore aquilo ali, desenhe, muitas vezes né, a gente desenha, a Janaína gosta de fazer aqueles esquemas dela, aqueles desenhos, e a gente faz ali uma conversa em torno dos desenhos, dos esquemas dela, mas esse objeto é só de cada um, é único,
porque ele é um resultado de decisões que o sujeito produz por aquilo que ele acumulou em si, das suas experiências ao longo da sua existência. Né? Então, essas decisões, elas se manifestam lá no enunciar esse objeto, que se encontra também na problematização dele, né? Na pergunta problema, no quem pesquisar, na seleção de que sujeitos podem dialogar com ele, né? Que coisas podem dialogar com ele para ele ir filtrando esse objeto, em que cenários, né? Quais cenários, de que cenários são esses que ele julga necessário considerar. Aí eu pensei lá do Sá, né, esse contexto sociocultural, e especialmente como conduzir essa relação com esse objeto. Então, essas decisões precisam ser tomadas. Né? Enquanto essas decisões não ocorrem, é aquele sofrimento, né, que, enquanto orientadora, eu já vi em vários doutorandos, que é de escrever e dizer, isso tá bom, não era isso. Ai, mais um prazo, professora, não é aqui, não é agora, né? Porque as decisões não foram tomadas por esse sujeito que não quer assumir esse lugar de autor, né? E muitas vezes até tem aquela atitude assim, eu preciso me livrar disso, então estou topando desde que tu aprove, que tu gosta, está valendo, né? Eu não me encontro nesse texto, mas está valendo. Tu está aprovando, vamos, que eu quero é defender, né? Eu quero é entregar. Então, essas situações, elas não estão contribuindo para esse sujeito se tornar um pesquisador. Essas posturas, né? De não assumir que a pesquisa e o objeto é algo que eu faço com aquilo que eu decidi fazer com ele. Desde o enunciamento, né, da construção dele de forma que comunica aos demais pares do que se trata, com quem isso vai ser pesquisado, né, em que circunstância esse objeto vai ser colocado na fervura ali das questões teóricas também, que cenários, né, que vão se colocar para isso. E aí aqui não é algo exclusivo de quem faz pesquisa em ciências humanas, Ives, né? Mas tu também falasse há pouco de um exemplo lá, fazer uma roupa, pensar a malha para a corrida de Fórmula 1, né? Para um Sim, esporte de corrida. Então, esse é um contexto, né? E como conduzir sim. tudo isso? Então, Sá vai dizer lá, mas já no finalzinho do texto dele, que pesquisar, né, e o pesquisador é aquele que opera todas essas suas decisões com o seu objeto, conforme as interferências, aí sou eu, intercorrências admitidas entre fenômeno, pode se tratar aqui de realidade, teoria e método. Né? Então, ele coloca isso, né? E por que que eu falo que as palavras interferência, decorrência são minhas? Porque a gente parte daquela ideia já explicitada da complexidade. Então, nada disso é em linha reta, né? Nada disso um interfere no outro, não vai se somando nas partes, não. Existe a interferência e existe a intercorrência, né? E essas interferências e intercorrências, elas alteram essas possibilidades, né? Que a gente gostaria até de, às vezes, esticar e deixar tudo classificado, que nem naquela gaveta dos sonhos, entre fenômeno, teoria e método. E aí, um outro ponto dessa proposta da interferência, intercorrência, da própria fenomenologia, né? Que parte lá do sujeito e da complexidade, tem ainda algo que a gente leva muito em conta, que é essa condição transdisciplinar que a realidade possui, né? E a pesquisa precisa, na nossa concepção, ser, porque se a realidade assim não é, não há de se pensar uma pesquisa que isola essa potência, né? Do objeto de ser ele transdisciplinar. E aí, entre as imagens que eu poderia trazer para essa discussão, eu trago essa. O que é essa imagem, gente? Enfim, uma cidade, um mapa, um bairro, uma visto de cima, né? Isso. E a organização das ruas, condomínios, talvez alguns prédios mais pontuais, né? Uhum. E é isso aí, é uma vista aérea da cidade, né?
E, e aí, o que predomina foi o que tu falasse, as vias de acesso, né? Até essa forma é, bem controlada, né? Onde há um centro, e esse centro abrindo as avenidas principais, né? Em eixos, e depois os bairros, né? Que parece contornar e acompanhar esses eixos. Mas se a gente colocasse uma lupa e aproximar-se, né? Como se faz lá com as ferramentas do Maps do Google. A gente ia aproximando e aproximando e aproximando, e talvez a gente chegasse a ver, né, um detalhe de um ponto aqui onde tem essas árvores e pessoas ali sentadas num banco. Ok? Seria possível isso? Se a gente fosse usando aquelas lentes e fosse aproximando essa, essa vista aérea? Da ferramenta que tu tá fazendo comparação do Google, tem, né? Tu consegue botar bonequinho na rua e olhar, assim. Ainda tem mais isso, né? Essa Uhum, possibilidade, né? uhum. E, e por que eu digo que isso é transdisciplinar? Porque o que é o transdisciplinar, né? Existe o disciplinar, o interdisciplinar, o multidisciplinar, mas a gente trabalha aqui com o conceito transdisciplinar, porque ele está conectado com a complexidade, que é a realidade de uma cidade, né? A, dentro de uma vista aérea, né, externa à cidade, a gente vê cada coisa no seu lugar de forma estática. Mas quando mais a gente se aproxima e se enfronha nessa cidade, tanto a gente perde essa visão do todo, como também a gente vê que nada está aqui estático. Porque inúmeros fatores de várias áreas de conhecimento estão em pleno exercício para cada realidade, né? Para cada cotidiano, para cada sujeito, para cada móvel, imóvel, né? Que está aqui nesse contexto, sendo movimentado por todos que vivem nessa cidade. Então, o nosso objeto, ele nunca está parado, a menos quando a gente faz isso, como a gente fez aqui com a cidade, né? Numa imagem aérea. E quanto mais a gente aproximar desse objeto, mais a gente vai ver que existe muito movimento, e esse movimento está determinado por muitas outras coisas, e que não são apenas esses eixos principais, né, dessas avenidas, dessa configuração urbana aqui, bem ao gosto modernista, né? Então, o que de Haussmann, né? Esse tipo de cidade que colocada aqui, que eu pesquisei na internet e depois não consegui voltar para dizer para vocês de que cidade é. Talvez ainda esteja aqui na minha tela. Janaína, me ajuda. Janaína, sai daí. Enquanto a Janaína não tá, posso falar um pouquinho? Fala, Letícia. Isso, me ajuda também, Letícia. Eu acho que também essa questão do movimento, né, dessa cidade, que quando a gente coloca o olhar nos detalhes, está em movimento, mas o nosso movimento também enquanto pesquisador, né, desse se aproximar e se afastar do objeto e do caminho que a pesquisa percorre, que também não é esse caminho linear, né? Que é esse caminho também de vai e volta, e avança e retrocede, né? Eu acho que implica também nesse movimento que a gente faz no caminho da pesquisa e das coisas que nos atravessam nesse caminho, que por mais que a gente volte, a gente não consegue voltar àquela questão como ela era antes, né? A gente já volta com outro olhar a partir de é, outras coisas que a gente lê, outros autores que a gente conhece, ou enfim, não só autores, mas quando é uma pesquisa de campo, né? O quanto que cada ação, cada encontro com o nosso objeto, com o sujeito de pesquisa, vai implicando na gente outros olhares, assim, né? Então, eu acho que tem esse movimento do objeto e o movimento do pesquisador, assim. A imagem me fez pensar nisso também. Uhum. Obrigada. Eu estava achando que não estava conseguindo avançar assim, na explicação, e a tua foi ótima.
muito nisso. Alguém mais gostaria de falar? Que essa imagem aérea de uma cidade versus, né, a cidade com todo o seu movimento nos convoca a pensar também que o nosso objeto é transdisciplinar? Mas ninguém se arrisca. Ai, tá. Não sei. Sério. Como tu falou ali, né? Quando tu vai aumentando essas lentes e tu vai talvez descobrindo coisas, vamos considerar no conceito de disciplina, né? No sentido assim de saberes, mais do que disciplina. Daí tu vai meio que transcendendo etapas, assim, passando, tendo que, né, se descobrindo outras coisas que talvez vão precisar de outros métodos, ou que, né, ultrapassando aquilo que tu já tinha visto. Acho que poderia ver nesse sentido, assim, né, de transcender aquilo que tu achava que já estava dado como posto, mas tu vai descobrindo outras coisas e vai tendo que lidar com aquilo. Fiquei pensando nisso, assim. Uhum, sem dúvida. Eu vejo uma interdisciplinaridade nessa imagem, no sentido de que essa organização ela só é possível porque é fruto de muitas agências. Então você tem o planejamento urbano, mas você também tem a jardinagem, você tem a arquitetura com a construção das casas, você tem os espaços de lazer, né, espaços de cultura, enfim. Então são muitas influências que constituem essa imagem que a gente vê organizada. Sim. É isso. E como acontece até quando a gente faz uma pesquisa de um espaço que a gente vai visitar, de um lugar distante que a gente nunca foi, e aí a gente se sente até meio seguro, porque sabe, né? Tem uma avenida assim, um prédio assim, mas quando tu está lá em terra, né? No chão, pisando no chão, essas referências de imagem não vão te ajudar muito, porque as coisas na dinâmica da existência delas te dão outros referentes, né? Outros parâmetros, assim, outros repères, como eu falo em francês. E o objeto também é isso. Quanto mais a gente aproxima, como falou a Letícia, mais a gente vê dinâmicas que Mais são justifica. complexas, assim. Ives, quer falar alguma coisa? Eu só pensei alto, desculpa. Bom, gente, considerando o horário, deixa eu ver se o meu horário está certo. Ah, não, ainda não. É que o computador, mas ele é um pouquinho mais adiantado. Aí eu pensei, eu vou fechar com o Sá, né, já que era a leitura obrigatória, mas eu não estou fechando ainda, tô só fechando ele aqui, onde ele tem ali na página 26 essa frase que é um pouco sintetizando todo o texto, antes dele citar o exemplo, né, daquela pesquisa sobre a loucura que a pesquisadora lá realizou e que formulou, assim, né, como ele considera muito bem delimitado, com escolhas muito precisas, de forma muito segura, como ela trataria a questão da loucura a partir das próprias pessoas que vivenciavam essa condição. Então, ali, um pouquinho antes, ele fala isso aqui, ó. A construção do objeto de pesquisa pode ser vista como um processo decisório, pelo qual transformamos conceitualmente o fenômeno do universo consensual em um problema do universo reificado, e, em seguida, selecionamos os recursos teóricos e metodológicos a serem usados para a solução do problema. Para tomar essas decisões, precisamos, entretanto, conhecer bem o leque de escolhas que são autorizadas pelo conceito, pela teoria e pelo método. Então, quando ele fala que conceito, né, poderia ser retomado também a palavra fenômeno, porque antes ele fala isso, né, que é preciso tratar de forma entrelaçada o fenômeno, a teoria e o método. Então, a construção do objeto de pesquisa como algo único, exclusivo daquele pesquisador na sua relação com a própria realidade, é o nó, é o cerne da pesquisa nessa perspectiva que a gente trabalha. Isso porque
a pesquisa seria muito mais isso, claro que não só, né? Em vez da gaveta, você lembra que a gente começou com uma gaveta, né? Não seria isso, né? Algo que está em nós, como uma realidade que nos atravessa, e que a gente se detém e para e olha, e ao olhar, se problematiza essa realidade, se localiza nela um objeto e se localiza nela um problema, e desse problema se constrói um objeto. E, portanto, né, a pesquisa se constrói a partir desse olhar que problematiza, porque essa mente que somos nós, né, esse sujeito que percebe, como a fenomenologia nos coloca, ela já é uma mente contida de inquietações, de teorias, de modos de compreender a realidade, e isso não vai se separar da gente. E, consequentemente, não se trata de arrumar uma gaveta, né, mas de focar o olhar por algo que nos impulsiona para aquele ponto, né, para aquela questão que já é resultado dessa nossa atenção, dessa bagagem que a gente traz. E aí, essa escolha, né, desse ponto é a nossa justificativa que vai nos levar a conceber, então, o objeto de pesquisa e o próprio resultado a que se imagina alcançar, que numa tese seria a hipótese, né? E esse resultado a alcançar nessa compreensão há de ser sempre um resultado parcial, né? Próprio desse perceber, porque se tem consciência desse perceber, né? De que essa bagunça não está na gaveta, ela está em mim, diante dessa realidade. E, portanto, né, na intenção de traduzir essas minhas decisões sobre essa realidade que eu problematizei, constitui um objeto de pesquisa, eu vou comunicar. Então, eu preciso que esse meu processo, que é amplo, que é complexo, que é recursivo, que é dialógico, onde o todo e a parte estão interferindo, né, o tempo todo, estão intercorrendo o tempo todo, ele vai me levar, então, para algum resultado, né? E esse resultado, ele precisa ser comunicado a ponto de permitir que o olhar do outro, né, esteja, então, agora mais enriquecido também. Ou seja, da mesma forma que eu estou aqui contida, né, nessa imagem aqui, toda essa parte colorida aqui que representa isso que está sendo visto, são coisas, condições do perceber essa realidade que me construíram. Eu tenho que acrescentar mais um prédiozinho aqui, tanto em mim, que já está se construindo constantemente ao longo da pesquisa, como eu também vou permitir que outros agreguem esse prédiozinho ali, né? E a metodologia vai ser aquela não externa, mas a que se constituiu nesse próprio diálogo da construção do objeto. Então, é outra coisa que, inclusive, na leitura complementar, eu botei lá, né, um textozinho, que é uma metodologia da pesquisa científica, teoria e prática, que um professor fez uma síntese, deixou disponível na internet, e que eu estou cansada de ver isso, né, em tudo quanto é projeto que vem na inscrição do PPGAV, do TCC, né, aquela coisa, né, quanto ao objetivo, a minha pesquisa é tal, quanto a finalidade é tal, que está ali naquele texto ali, se vocês quiserem relembrar. E eu peguei esse texto exatamente porque isso não diz nada, porque é como se essa pessoa, essa figura que representa aqui um pesquisador, que em vez de ele estar vendo a realidade, ele estivesse de costa para essa realidade, porque ele está voltado para uma classificação que não permite que ele veja a realidade. E da mesma forma, né, ao longo do desenvolvimento das teses, das dissertações, são inúmeras vezes que os alunos, os orientadores vêm em busca assim, mas qual é a metodologia, professor? Como é que eu dou um nome para a minha metodologia? Se o objeto é só seu, resultado das tuas decisões, a tua metodologia é o teu processo. Quer botar um nome? Escolhe um que te agrade, né? Que se sinta seguro dentro dele. Mas nenhum nome externo que outro produziu vai ser suficientemente amplo para abarcar o teu processo. Porque o teu processo é a tua metodologia, né? Então,
o resultado nessa perspectiva é isso que essa imagem representa. Uma pequena esfera delimitada pelas tuas decisões, que traz uma pequena parcela dessa realidade. Mas essa pequena esfera agora, né, é outra coisa, é mais um pedacinho dessa realidade disponível para outros sujeitos continuarem pensando e problematizando essa realidade. Ou seja, esse teu campo, né, onde tu estás atuando com as tuas pesquisas. Então, a esfera onde ela se posiciona, né, que ela acaba sendo um filtro daquilo que está atrás e cabeça para baixo, elas são as tuas escolhas metodológicas. Elas são os limites que o teu próprio processo, como um sujeito que tu és implicado no mundo, te permite fazer. E ela compõe um filtro que tu mesmo produziu dessa realidade, mas que está agora disponível para mais alguns, né, pensar essa realidade. Então, se perverteu a gaveta, se fez outra coisa da gaveta e se dispõe ali agora para alguém também perverter, por sua vez, a gaveta, fazer outra coisa dela e assim sucessivamente. Porque em cada processo desse, é esse mundo que a gente vive que a gente está deslocando das suas certezas, né? E abrindo ele para outras possibilidades, aquelas que a gente acredita contribuir com o nosso projeto de pesquisa, com a nossa pesquisa, com o nosso resultado. Bom, gente, eu termino aqui minha fala, mas está aberto para vocês, com as minhas figurinhas aí. Eu espero ter ajudado a traduzir meu pensamento verbal aqui, né? Minha exposição verbal. Ela falou abrir minha boca de novo, né? Por favor, Rochelle, por favor. Vou te dar um extra, vou te mandar um presente. Porque eu achei curioso que quando eu estava vendo esse texto, eu já usei e uso às vezes assim para me situar. Até acho que esse texto é muito baseado em vários, mas assim, um dos livros mais clássicos é o do Gil, né? Sobre pesquisa e tal. E eu confesso que eu sempre tive algum problema, né, com algumas coisas, assim, principalmente com a definição, assim, de até tinha anotado aqui, né? Que estava no texto abordagem, deixa eu verificar. Ah, tá, básica e aplicada. A básica e aplicada eu sempre ficava assim na confusão, né? Porque, inclusive nesse artigo, a definição de aplicada parece como básica, mas enfim. E aí tu pegou uma frase que a gente também já, vários de nós, né, já usamos lá no curso, que é a melhor metodologia é a sua, né? Porque é tu que vai dar o caminho, né? Tu que vai fazer. Inclusive, o nosso coordenador de projeto, o Luciano, ele pede para colocar assim, método e ferramentas. E às vezes, assim, os alunos usam muitas metodologias que são mais abertas, que tu pode ir incluindo etapas que são tuas. Claro que eu estou falando aqui de uma coisa mais prática, né? Mas é muito isso. Eu também, por eu ter feito doutorado interdisciplinar, era mais livre, inclusive também tu podia colocando, né, ali as tuas possibilidades de encaixe metodológico, porque é o teu passo a passo, né? E não é só isso. O que a gente estava falando desde o começo, né? Se for feito por uma visão autoral, é a pessoa que sabe o que ela vai precisar para analisar aquele objeto. Então, meio que não tem como. Eu acho que pode sim servir como um guia, a pessoa não tem nada para começar, né, a ter algum direcionamento ou algum suporte mais consolidado, né, dentro de uma estrutura maior que vai te avaliar. Mas acho que a pessoa entender que se ela tiver, né, coerência e capacidade de defesa e tal, ela pode modificar os seus métodos, né, digamos assim, ela pode criar, né, o seu percurso, ela estando, digamos assim, convicta do que ela está fazendo, não só convicta, mas enfim, tendo provas e tal daquela situação. Mas acho que só isso, assim. Legal, isso mesmo. Mais algum comentário, Joana? Que ajudei em alguma coisa na tua pesquisa na história da arte? Te deu alguma ideia? É você mesmo, Joana Amarante. Desculpa, eu fiquei na dúvida. É, eu fiquei
fiquei com mais perguntas, na verdade, depois de tudo que eu escutei, das coisas que eu li, eu acho que suscita sempre mais perguntas. Mas, meu projeto de pesquisa eu tenho essa dificuldade, como a Ana comentou, sobre que pergunta é essa, que lacuna é essa que eu quero preencher. E eu anotei até essa frase, porque eu acho que era isso que estava me travando, né? É necessário assumir o lugar do autor. Enquanto a gente não se coloca nesse lugar de autor, a gente só fica tentando arrumar os itens daquela gavetinha desarrumada e arrumar o que já está arrumado e continuar a arrumar, arrumar, e aquilo nunca vai acabar. E daí a Ana, de novo, eu só estou puxando agora ela, porque a gente fez uma disciplina junto e eu sei que ela fez um doutorado fora e tal. E eu não tinha me tocado nessa ideia de que ela estava olhando um objeto que não faz parte do cotidiano dela, assim como não faz parte do meu cotidiano, meu objeto de pesquisa. E daí, enfim, não vou delongar, porque senão o horário já é 9 horas, mas eu acho que isso citou muito mais perguntas e, ao mesmo tempo, eu consegui estabelecer aqui alguns caminhos. Agora, de uma forma bem mais flexível e tranquila, porque eu sou da ordem, Uhum. que é horrível. Uhum. Mas, Joana, quando eu falo, também falando, né, o que é essa realidade, né, do meu cotidiano? Mas o meu universo intelectual é um cotidiano. É, Entendeu? exato. Então, E né, no teu às caso, vezes, o caso dos colegas teus de linha, esse universo da arte, né, mesmo que não tenha um contato direto com a obra, mas esse universo da arte, toda essa literatura, todo esse conhecimento até da história de vida desses autores, né, das técnicas, tudo isso é o teu cotidiano, é o nosso cotidiano. O intelectual não é um desprovido do seu cotidiano intelectual, né? Então, sabe aquela frase que estava lá no slide da viagem, né, do Mohan? aham, Quando ele fala ali dos mistérios, eu tenho que voltar por aqui, não por ali. Quando ele fala ali dos mistérios, esse mistérios é sobre isso. É esses mistérios aqui, ó, o mistério do real. É isso que não está palpável, que quem te olha não vê que isso está no teu real. Isso né? Aí a gente teria que fazer um curso só sobre essa questão. Mas essa dimensão do mistério, ela é uma dimensão do não palpável, do não tangível, do não dito, daquilo que quem te vê é, não consegue colocar como parte de ti, né? Então, sim, no sim. nosso cotidiano, eu usei a lei a imagem da cidade, porque, né, eu fui buscar uma imagem que nos ajudasse a pensar as coisas que eu queria dizer, mas a realidade não é a cidade, né? Não são os prédios, não são as coisas concretas que a gente pode nomear. Essa realidade ela é contida desse multidimensional, dessa riqueza, desse mistério do real. É. Isso me faz lembrar a professora Anita Koneski, que provavelmente conheceu, e ela trabalhava com Blanchot e Merleau-Ponty, e isso me lembra justamente isso, assim, a gente quer responder uma pergunta, mas que às vezes a gente nunca vai conseguir responder essa pergunta, porque o objeto só vai dar um vislumbre dele pra gente. Não sei. Mas esse deslumbre que é o teu objeto. Que é, Entendeu? Porque tem, isso que só sim. vai te dar um deslumbre é essa realidade multidimensional, todo esse universo, né? Agora, esse deslumbre é o teu objeto, porque é o que tu acessa e que tu consegue delimitar para Ele tá problematizar. comigo. Porque senão a gente Ah, passaria, aí não é fenomenologia, não é o Blanchot, é outras coisas. A gente sim, passaria sim. a conceber que existe uma realidade concreta
e independente, enquanto pesquisador, da minha relação teórica, conceitual, de pensar, de perceber ele, essa realidade. E nessa linha que a gente está pensando aqui no início, não há. Tá? Então, outras teorias, e até presentes no nosso programa, e muita gente segue por aí, ela vai partir dessa ideia de uma realidade, com uma realidade sócio-histórica que tem Aham, que ser, que é anterior e posterior ao sujeito. Mas não é sim. isso que a gente trabalha aqui. Aham, e nem a minha professora no meu campo. Sim, É isso, sim. Mas eu acho importante conhecer todas as teorias e linhas, enfim, claro, que até sempre para vai se ter alguma escolher, né? coisa. Onde é que eu me Exato, porque sinto mais às segura, vezes eu me coloco. eu não conhecia Mohan, por exemplo. Eu já puxei aqui vários livros em PDF para, enfim, vamos ver se. Mas é isso. Começa lendo Introdução ao Pensamento Complexo, que já é uma síntese do método, e vários livros assim que ele... Uhum. porque o método ele tem 6 volumes. Então, começa lá com a introdução do pensamento complexo, que tu vai ter uma visão boa, assim, para depois ler Tá. outras coisas. A Rochelle falou do Ciência. Como é que é aquele título? Eu também confundo. Ciência com consciência. Isso, Ciência com Consciência, Aqui. que também vai ajudar muito, porque é a discussão dele, por que que a gente tem que desconstruir essas gavetas, esses separados, porque eu aprendo, né? Aprendo para ter status de gente que curta, né? Então, nesse livro, ele faz uma discussão de sensibilizar por que que a gente deve desconstruir essa maneira dicotômica entre o saber como uma coisa universal e o saber erudito. E aqui nesse livro também tem, né, alguns capítulos sobre o desafio da complexidade, diferença entre transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Eu acho que ele dá um apanhadinho geral, assim. Sim. Eu li antes de fazer o doutorado, eu achei interessante, assim, ajudou, eu acho. Uhum, muito bom. A Janaína também usou na tua dissertação, né, Janaína? O ciência com conceito? Sim, usei. Isso. Então tá, gente. Já demos o nosso horário, um pouquinho passado, mas a gente começou um pouquinho depois. Espero que, né, apesar das referências bibliográficas não serem muito densas, mas que tenha sido interessante, possível de acompanhar por todo mundo, né? Os alunos de graduação estão aqui em maioria, e também por vocês que já passaram por essa terrível prova do doutorado, ou estão caminhando dela nesse terreno pedregoso, que também Os que estão passando sido, também. possa ter sido tido alguma ajuda aí para vocês. Vou parar de gravar agora. Deixa eu parar de compartilhar também, para poder voltar.